Tudo bem, pessoal? Qual que é a ideia desse vídeo? É fazer uma explicação rápida, que nós já tínhamos conversado isso lá na primeira aula de administração de materiais, sobre como seria o formato do G1 de vocês, que era G3, virou G1, tá? E é um formato de artigo, certo? Então, esse cara aqui já está numa formatação mais científica, vocês podem usar como base, mas vocês podem pegar um outro tipo de artigo com outros formatos, mas desde que seja uma cara de artigo mesmo, ok? Você vai botar o título e subtítulo, o nome dos 3 alunos, fazer um resumo de até 250 palavras, certo? E aí você vai explicar nessas 250 palavras qual é o assunto, qual é o problema que vocês viram, qual é o objetivo e qual foi o método e quais são os principais resultados. Não esqueçam as palavras-chave. A ideia, pessoal, que eu disse desde a primeira aula é que vocês vão afunilando o contexto de vocês já pela introdução. Na introdução, para vocês terem uma consciência aqui, ó, esse artigo aqui já tem 10 páginas, só pela estrutura que eu montei aqui, tá bom? Qual que seria a ideia da introdução? Você começa a introdução com uma questão mais conceitual, um contexto geral, certo? Onde está inserido o mercado, a empresa ou o problema, certo? Aí no segundo parágrafo, você vai dando algo mais específico. Você vai dizendo o que está acontecendo, mais afunilando, sabe o formato que eu falei para vocês? Vai afunilando o problema, né? No meio desse parágrafo, depois de que você faz esse parágrafo de contexto, a ideia é que vocês façam um parágrafo já fazendo um resgate da teoria, certo? Vocês leram aí 10 artigos, 15 artigos, entre esses artigos tem livros, tem pesquisas que vocês fizeram na internet, tá? E vocês vão citar aqui. Vamos lá, por exemplo, o que? Apesar dos avanços, apesar dos avanços até o momento, teve algumas técnicas que surgiram, que melhoraram assim, assado, nananana. Ou seja, resgatar o que vocês viram até agora e até onde foi o que vocês leram. 2 parágrafos é o suficiente, tá bom? Depois vocês vão trazer o problema, ou seja, a indústria X vem passando por essa dificuldade, que tem esse problema, que a implementação de sistemas assim, assado, podem funcionar, certo? E aí vocês vão botar logo na sequência desse parágrafo o objetivo da pesquisa de vocês, certo? Depois, vocês vão começar a construir a revisão da literatura, tá? Na verdade, vocês já deveriam estar lendo, né, aquelas recomendações que eu já vi, vocês já leram bastante artigos que eu botei lá no portal, né? Então, o formato e cara, vocês já entenderam que é mais ou menos assim, né? Então, você tem a revisão da literatura, você vai ter um assunto, eu estou pedindo no mínimo 3 parágrafos. E parágrafos, pessoal, o parágrafo bom tem umas 7 linhas, 10 linhas, é um parágrafo bom, tá? Então, mais ou menos está aqui o volume todo aqui, mas parágrafos bons teriam uns volumes desse tamanho mais ou menos, né? Então, o assunto 1 primeiro revisado, também sempre afunilando, começando do assunto maior, daí você vai lá para um segundo assunto. Aqui eu estou como algumas figuras que eu botei como referenciar, ok? Aí um segundo assunto revisado, certo? Uns exemplos de como fazer citações, ok? Aí o assunto 3, tá bom? Vai sempre com esse espaço aqui para dar volume, tá, pessoal? Para imaginar mais ou menos a estrutura de um artigo, tá? Mais algumas referências, certo? Como citar figuras, tá? E uma coisa que eu estou pedindo assim, assunto revisado 5. O que eu acho legal trazer no último capítulo é dizer o que está acontecendo no mercado. Vocês leram sobre a indústria sobre laranjas, né? Você vai dizer, vai explicar, vai entender o que está acontecendo no mercado de laranja de tanto que leu, certo? Então você traz um resgate, um parágrafo, uma revisão menor, 2 parágrafos, você pode sintetizar como é que está funcionando esse mercado hoje, certo? Onde está inserido esse problema, sem falar da sua empresa diretamente, tá? Aqui revisa a teoria. Então, você já sabe onde você aplicar, você já sabe o contexto e o ramo da sua empresa, então você lá pesquisa como é que está esse cara lá e como é que está funcionando hoje, certo? Como outras empresas estão atuando com um problema que vocês estão vendo, por exemplo, tá? Procedimentos metodológicos. Pessoal, isso aqui não é um rigor de TCC, tá? Mas a ideia é que vocês tenham uma estrutura de como vocês estão pensando na organização do trabalho, certo? Então, primeiro vocês têm a amostra. Então, eu comecei com isso aqui. Essa pesquisa foi realizada numa empresa X, do ramo Y, que tem a característica
certo? Essa aqui é a tua amostra. Aqui que você vai dizer a empresa, o tipo dela, quantos anos ela tem, desde que data faz tal produto, não, certo? Depois, no outro parágrafo, você vai botar um instrumento de coleta, certo? Foi feita uma entrevista, foi feito um questionário, foi feita uma observação da linha de produção, foi feita uma visualização do sistema logístico, foi observado dados do sistema. O autor, por exemplo, ó, o autor ou os autores tiveram acesso ao banco de dados da empresa que permitiu que isso é como você fez a coleta. Dados da pesquisa. Foram entrevistadas X pessoas, foram lançados tantos questionários, foram observados dados de 2010 a 2020. Tá? E como você analisou os dados? Foi feita uma abordagem. Assim, ó, muitos de vocês talvez não tiveram ainda aquelas atividades de metodologia de pesquisa, tá? Então não estou cobrando nada disso, mas como você vai analisar? Como você vai interpretar os dados? De que forma você vai? Vou categorizar os dados, vou pegar os dados quantitativos e vou lançar numa planilha Excel e vou fazer a média, o desvio padrão. Não, vou fazer a transcrição das entrevistas e analisar os pontos em comum entre os entrevistados, algo parecido com isso, tá? Resultados, pessoal. Então, você vai começar a botar direto os resultados da sua pesquisa. Aqui nesse início, normalmente você pode botar uma estatística descritiva. Foram dados de X a Y, foram tantas pessoas do sexo X, do sexo Y, você pode fazer isso. Aqui como referenciar um quadro. Eu estou pedindo para vocês fazerem coisas simples, por exemplo, botar o problema que vocês viram e a causa e efeito. Não precisa ter essa tabela, vocês podem botar em formato de texto, certo? Mas alguma coisa que fique fácil para vocês elaborarem, tá? Bom, depois que vocês colocaram o problema, vocês tragam o que ela está praticando, não tem praticando, e aí vocês vão começar a construir o texto já tentando cruzar aquilo que vocês leram com aquilo que vocês observaram. Onde se aproxima a teoria X do problema Y, ou se afasta. A empresa tem um problema A, certo? O problema A tem causa X. Se aplicar o efeito, talvez até uma outra sugestão ali para as conclusões, ali para os resultados e sugestões de vocês, fazer uma planilha que é uma continuação dessa e botar qual a sugestão e qual o autor, isso seria legal. Mas aqui embaixo eu estou dando essa sugestão assim, de ter um problema que vocês estão focando, vocês vão ver 10 problemas, mas na verdade vocês vão focar 2 ou 3 ou 1, tá? Essa é a ideia. Então os problemas que vocês foram vindo, vocês vão fazer essa costura com os autores que vocês leram. Não quer dizer que o autor tem que concordar com aquilo que a empresa está fazendo. Às vezes, o contrário é muito legal, tá bom? Aí problema X, Y, Z, que eu trago ali uma estrutura. E uma coisa que eu acho legal para fazer um fechamento da parte dos resultados, né? Como deve ser feita, quais são os cuidados que a empresa deve ter com esses cuidados, com essas técnicas, com essa implantação, qual é o cronograma, quais são os recursos. Por mais que vocês não tenham dados, deem a sugestão de vocês aqui nesse final, principalmente, tá? E nas considerações finais, a ideia é que vocês façam um resgate da introdução lá, qual é o objetivo, quais foram os resultados, quais são as futuras pesquisas que vocês recomendam, tá? E aqui, gente, referências. 10 ou 15 referências, como eu estou falando, um abaixo do outro em ordem crescente, ordem alfabética, né? E coloquem aqui no final as referências. Os anexos, as entrevistas, os documentos vocês podem botar atrás e não fazem parte dos 10, 15 páginas, tá? São anexos e anexos não contam, tá bom, pessoal? Valeu!